E aí, pessoas fabulosas, eu sou o Rafael, um dos idealizadores do jogo Fábula TCG e estou trazendo aqui esse vídeo para explicar algumas coisas, trazer algumas conversas e responder algumas perguntas sobre o nosso projeto. O ano de 2025 se encerrou, a gente fez uma série de ações durante todo esse ano, né? Nós iniciamos a primeira em março, encerramos a última em dezembro, estamos agora nesse momento aí que é quase que um momento de stand-by, né? A gente está se recuperando aí de todo o cansaço do que foi essa correria e estamos prontos para dar início ao próximo passo, que para mim é um dos mais importantes e é um dos que eu estou mais ansioso pessoalmente para que dê tudo certo, que é a produção e a entrega do nosso produto, que para mim ela é a parte crucial. Eu não quero que o nosso projeto seja mais um clássico caso de financiamentos coletivos em que tudo atrasa, tudo demora e esse tipo de coisa. Então, estamos trabalhando fortemente para que isso não aconteça, tá? Eu vou trazer então para vocês como é que vai ser esse vídeo. Um pequeno resumo desse final, do que foi esse final do financiamento coletivo, né? Os momentos finais, os dias finais, como que se encerrou. Vou trazer o que está acontecendo agora dentro do nosso grupo de produção e vou responder as perguntas também que foram feitas lá no Instagram. Então já deixa o meu apelo aqui. Caso você esteja assistindo esse vídeo e não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve, porque quando a gente bater 1000 inscritos, isso abre mais possibilidades dentro do YouTube, ajuda a gente também a pegar mais seguidores no Instagram. No momento estamos com 1.900, ajuda a gente a pegar pelo menos o 2000 para ter um número bem bonito ali, bem expressivo, que isso vai ajudar a gente com certeza. Bom, galera, quando a gente se preparou para fazer o segundo financiamento coletivo, quem não se lembra, a gente fez um primeiro chamado Primeiros Passos, que foi lá no começo do ano e que organizou e possibilitou que a gente tivesse dinheiro para fazer as artes do nosso projeto. A gente sabia que mais ou menos no final do ano seria o momento de lançar o segundo financiamento coletivo, que é o primeiro onde existe a entrega física de produtos. Eu até tinha uma intenção de em dezembro mesmo fazer já o envio para produção, só que eu, no momento de pensar isso, eu esqueci do período de férias coletivas, né, que é um período que quase todas as empresas fazem, né, principalmente empresas que são como essas, né, como gráficas, né, que são empresas mais de indústria mesmo, de fábrica e tal. Então, eu confesso que isso não entrou no cálculo, mas uma coisa que entrou no cálculo de prazo foi que a gente estava pensando na época de abrir o financiamento dos dias 5 de outubro a 5 de dezembro, né? Mantendo o padrão do primeiro financiamento de 60 dias, tá? Eu acho que talvez próximos financiamentos a gente não fique 2 meses aí, porque é um padrão, assim, o Catarse ele já havia nos explicado nas reuniões que a gente teve com a equipe do Catarse que financiamentos eles funcionam em forma de U, né? Então o gráfico ele vai começar lá em cima, ele vai ter uma queda bem grande e no final ele cresce mais uma vez e foi o que aconteceu dessa vez também, tá? Então os caras realmente estavam sabendo do que estavam falando ali. Mas aí alguns pensamentos vieram para a gente em relação ao nosso financiamento de adiar a data para o dia 16. Era para ser dia 15, mas eu digitei errado. Em vez de 60 dias, acabei botando 61. E então a gente teve essa mudança por causa de duas coisas. Uma delas é que em dezembro o pessoal recebe o 13º, então isso poderia ajudar algumas pessoas a adquirir o nosso produto, mas o principal deles foi a Liga Fest. Quando a gente estava se planejando para lançar, a gente ainda não tinha a data do evento, mas a gente sabia que aconteceria. Então, quando veio o anúncio da data, que foi no final de semana ali dos dias 13 e 14, a gente protelou. E aí veio, inclusive, o convite do pessoal da Liga Magic, especialmente da Liga Fest, né, de fazer uma área específica para card games nacionais. Então a gente recebeu essa oferta, né? Conseguimos fazer o aluguel do espaço, que não foi de graça também, mas foi num preço bastante possível para nós, que ainda não somos exatamente uma empresa, né? Nós estamos ainda realmente dando os primeiros passos. A gente conseguiu pagar, teve o nosso espaço e foi crucial para o amadurecimento do jogo, tá? Foi muito importante. Por quê?
a gente já tinha feito vários, que se chama, né, em inglês, stress tests, né, testes de estresse mesmo, de assim, testar o jogo buscando a falha. Você testa o jogo buscando os problemas para que justamente você consiga corrigi-los na maneira que for o mais possível, né? Então a gente fez esses testes, a gente estava lá então na Liga Fest, da equipe estávamos eu, né, que sou o idealizador, o cara que constrói a história, estava o Maicon, que é um dos responsáveis pela parte mecânica do jogo, então a presença dele foi muito importante, porque pelo fato, né, de eu lidar com uma parte mais criativa, né, ele tenha mais conhecimento sobre regras, e mesmo que eu conheça as regras, eu sei das regras, às vezes sempre bate aquela dúvida, ou então aparecia, né, situações que a gente não tinha pensado, e ali o arbítrio dele era importante para que a gente conseguisse tomar uma decisão, e inclusive anotamos várias delas, né? Então a gente volta do Liga Fest com o jogo muito mais amadurecido e pronto para ser lançado. Então a gente trouxe um feedback bastante grande sobre as cartas em si. A gente está trabalhando no design delas nesse momento, porque a gráfica ela vai voltar só no dia 11. Então, durante todo esse tempo, a gente teve reuniões, teve análise sobre o layout da carta. Então, assim, todas as cartas que a gente mostrou para vocês durante o período de spoilers vão mudar. Elas vão mudar, o design delas vai ser diferente, porque eu ainda não tenho para mostrar para vocês, mas quem lembra das cartas, posso botar na tela uma aí, essa caixa de texto a gente vai jogar ela para baixo, porque tinha ficado um espaço morto ali na barra, a gente vai esmaecer um pouco essa caixa para que ela não fique tão dura, né, para que ela fique mais adequada ao espaço da carta, e a gente vai centralizar melhor algumas artes para valorizar melhor elas. A gente também está estudando alguma coisa para diferenciar as cartas de manobra das cartas de modificação para além da sua nomenclatura, porque ela tem o nome, logo abaixo tem o tipo da carta, né? Mas a gente está buscando, está trabalhando em algum código visual que a pessoa possa olhar e falar, ah, não, isso aqui é uma modificação, e assim a gente consiga trazer um outro layout, um segundo layout, né? O terceiro layout, que a gente tem o layout das bases também. Então, dessa maneira, a gente fez essa mudança. Outra coisa que a gente fez, né, que o pessoal das mecânicas fez e eu participei da revisão, é uma desburocratização do texto do jogo. Porque uma coisa é inegável, nós aqui do Fábula, a gente é herdeiro da tradição do Magic. Isso é inegável, porque a gente joga Magic, né? A gente se inspirou em muitas coisas e a gente percebe que a maneira de escrever estava muito atrelada ao Magic, mas que a gente consegue simplificar e tornar ela mais fácil de entender mesmo. Porque o Magic ele tem uma coisa assim, vamos trazer, por exemplo, para o nosso jogo. Isso até quem me deu essa dica também foi o próprio Elba do canal Fazendo Nerdice, que muitos de vocês devem conhecer. Ele falou assim, que pro Magic faz diferença você falar, no nosso caso, né, que a gente tem a habilidade doente. Então, criatura com doente. Porque coloca aqui doente, né, esse com doente coloca doente como uma habilidade, né? Mesmo que seja uma habilidade negativa, é uma habilidade. Mas, se você for pensar, né, se a ideia não é ter uma regra tão dura, se você falar assim, a criatura doente, quando for virada, vai morrer. Então, você consegue simplificar a frase, tipo assim, a criatura doente. Porque para alguém que está aprendendo o jogo, principalmente se ela é uma pessoa que nunca teve contato com card games, a frase criatura, né, no nosso caso aliado, né, olha só o vício, né? Aliado com doente é uma coisa assim, pô, mas como assim com doente? Isso parece bobo pra gente que talvez já tenha mais traquejo, né, com card game, mas para quem realmente está iniciando, e é o nosso objetivo, a gente quer que muitas pessoas aprendam a jogar card games com o nosso, uma frase, o aliado doente, deve ser assim, você escolhe dois alvos, sei lá, dois aliados, e esses aliados agora estão doentes.
E aí você sabe que é uma condição, né, que está colocado ali. Então, são alguns exemplos assim de escrita que a gente vai aliviar a escrita, a gente vai quebrar um pouco esse gesso que tem prendido a escrita para tentar melhorar mais a grafia das nossas cartas, tá? Então a gente vai tentar evidenciar algumas coisas, a gente vai tentar padronizar outras, e o ideal é que o nosso design ele amadureça ainda mais por causa do feedback que veio do nosso jogo. Então, uma coisa que a gente veio assim muito feliz é que eu acho que dá para dizer que 98%. Não, deixa eu mudar a minha frase no meio. 100% das pessoas que jogaram o nosso jogo gostaram dele. Talvez nem todas ficaram apaixonadas. Comum, perfeito. Mas quem jogou gostou. E a maior parte dessas pessoas foi fisgada pelo jogo e disse que se não pegasse naquele momento, pegaria mais para frente para jogar. Então, a gente teve vários feedbacks muito positivos e vários feedbacks construtivos. Nenhum feedback negativo, tipo, não, o jogo tá ruim, não gostei, achei que tá chato e tal. Teve um que nos preocupou, um feedback que realmente botou a equipe para pensar, que foi a relação do tempo de jogo, que estava demorando, porque a gente ainda fez para ensinar um tipo de jogo que é com 3 bases, e aí porque o jogo ele foi pensado para ter 5, né, você usar um centro e 4 arredores, e 3 bases já estava demorando bastante. Só que daí, essa é uma parada que no momento a gente não vai mexer, porque ela ainda é algo que a gente, mesmo no evento, a gente ainda não conseguiu saber. E a gente vai perguntar bastante isso para vocês durante 2026, porque a gente vai precisar do feedback de vocês para ter essa certeza, que é o tempo de jogo estava demorando porque o jogo é demorado, ou o tempo de jogo estava demorando porque todo mundo naquele evento, e a gente atendeu basicamente 150 pessoas, todos ali estavam aprendendo. Então essa é uma questão, a gente ainda não consegue medir essa parada do tempo de jogo, porque a gente ainda não consegue saber se depois com as pessoas tendo o traquejo, né, tendo a familiaridade, sabendo que determinada carta, tipo, às vezes só de olhar a arte já sabe o que aquela carta faz, a gente ainda não tem essa dimensão, e é algo que a gente vai depender de quando o jogo chegar até vocês, de quando o PDF final chegar também, as pessoas passarem a imprimir as cartas e realmente sentar com os amigos para jogar, se com o passar do tempo, se o jogo agiliza. Porque a gente percebeu que os jogos eles estavam, quando era X1, e até teve o pessoal que testou outras formas de mesão também, se com o passar do tempo no X1, se o tempo de jogo também diminui. Por quê? Os jogos estavam durando de 40 minutos, né, todo mundo aprendendo ali regras e tal, tirando dúvida, de 40 minutos a 1h30, né? Então a gente conseguiu ter mais ou menos essa média de tempo aí, mais próximo dos 40 minutos do que da 1h30, mas teve alguns jogos que realmente demoraram bastante. Então, talvez, daí agora é o que a gente vai ter que esperar passar um pouco mais de tempo antes de mexer em qualquer regra. A gente vai precisar dar, então, né, tô me repetindo aqui, mas a gente precisa dar tempo para o jogo ter esse caldo aí, né, esse amadurecimento, para saber assim, não, depois que eu e a pessoa com quem eu tô jogando, a gente pegou bem as cartas, sabe o que os decks fazem, o tempo de jogo diminuiu para meia hora. Se for isso, tá ótimo, tá? Porque como o nosso jogo, ele é um jogo que ele foi pensado casual, né, a gente não tá dizendo, não me entenda errado, não é que ele não vai ter competição, principalmente você que está assistindo que gosta de competir. Mas ele é um jogo pensado para o casual, jogar com os amigos, para fazer mesão, por isso que a gente está testando várias regras de mesão, porque a gente quer que o multiplayer seja, né, o mesão ele seja algo realmente perene, algo importante no jogo. Então, por isso que a questão do jogo demorar um pouco mais, ele não é exatamente um problema para nós. Porque assim, um bom jogo de Commander, falando de Magic, também leva aí seus 40 minutos, 1 hora.
Então é isso que a gente está mirando. A gente não está mirando no pré-release que em 50 minutos você joga em 3 jogos. Não é isso. A gente está mirando na experiência do mesão de Commander, que é aí de 40 minutos, 1 hora. Né? E ninguém reclama se passa 2 horas no mesão de Commander. Às vezes até é o esperado quando você senta para jogar um Commander, tá? Então, a gente tá mirando nesse padrão de jogo, né? Nesse caminho aí, que é um jogo casual, mas a gente quer sim, e aí trazendo já os nossos planos para o futuro, né? A gente quer que a gente consiga criar um field de loja com cartas promo, com ideia de. Tem alguns caminhos aqui. Um deles é a gente quer que cartas comuns foil só através da ida em loja você consiga pegar. A gente quer cartas lendárias com artes alternativas para ser premiação de campeonatinho em loja. E a gente quer fazer aquelas cartas de arte que o Flesh and Blood faz, né? Que você tem que juntar 9 para elas formar um painel num fichário ou um quadrinho e tal para ficar bem bonito, assim. Então, são algumas coisas que a gente pensou para oferecer como premiação de loja. Só que no momento a gente está estudando como fazer isso, porque todas essas coisas têm um custo. E aqui entra um outro ponto também. Nas conversas com a gráfica, a gente percebeu pela conversa, pela maneira como está colocado, que o custo vai ser um pouco maior do que eles tinham passado inicialmente, tá? Porque entrou algumas necessidades de adaptação na caixa e no manual que vai dentro da caixa, que encareceram um pouco mais o custo, partindo do que a gente tinha se planejado quando a gente fez o primeiro financiamento, esse financiamento coletivo aqui, que é o segundo, na realidade. Então, eu já vou deixar o aviso aqui. A gente não pretende subir muito o preço, mas um pouquinho vai ter que subir. Então, já fica avisado que os próximos financiamentos coletivos, a gente vai precisar subir o preço um pouco. Então, quem comprou agora, comprou. É até a vantagem de ter comprado primeiro, né? Mas os próximos a gente vai ter que aumentar. Ainda não sei quanto, ainda não sei a porcentagem que vai ser isso. Espero que não muito, porque o nosso objetivo é que o jogo seja acessível. Só que a acessibilidade também pressupõe sustentabilidade. Para o jogo ser sustentável, ele tem que ter uma margem de lucro para que a gente possa fazer as coisas. Por exemplo, eu tenho a intenção de mandar essas promos para as lojas. Essas promos elas não podem custar nada para a loja. Né? É um custo que tem que sair totalmente do Fábula TCG para as lojas. Para que eu possa fazer isso, eu preciso ter uma gordura, eu preciso ter um valor, né, que eu possa gastar, entre aspas, que eu possa investir, mandando isso para as lojas parceiras fazer os campeonatinhos de Fábula nos seus estabelecimentos. Né? Então é para essas coisas que a gente precisa ter alguma margem de lucro, né, que a gente não pode vender o produto a preço de custo, não dá, não tem como. Tá? Então, mas fiquem tranquilos, tá, pessoal? Ó, não estamos no vermelho, não tivemos prejuízo, vai ter uma gordura, vai ter uma sobra, tá? Então, só para dizer para vocês que tá tudo certo, não tem nada cancelado, não vou pedir mais dinheiro para vocês, só estou explicando que os custos vão mudar, eventualmente, tá? E eu espero que pouco. Eu espero que se a gente conseguir subir, sei lá, no máximo R$30, tipo de 90 para 120 cada baralho, que isso resolva qualquer problema que tivesse aparecido no caminho. E com o tempo, talvez, eu me comprometo, tá, pessoal, que se eventualmente a gente conseguir baixar os custos, a gente baixa o preço também, tá? Isso é uma coisa que precisa ficar colocado, tá bom? É o nosso objetivo, que o jogo seja acessível e chegue para todo mundo. Agora, uma outra questão, uma outra coisa que veio muito legal da Liga Fest, tá? Que surgiu aí, que eu não posso revelar tudo, mas vou dar uma diquinha, um hint, né? Vou botar um spoilerzinho. Uma empresa muito legal veio conversar com a gente na época, ali era domingo de manhã ainda. Na época a gente ainda não tinha batido as metas, né? Graças a vocês, a gente bateu 329%. Obrigado, cada um que ajudou a gente. Né, que confiou no nosso trabalho e investiu no nosso jogo. Uma empresa muito legal veio falar com a gente assim, ó,
Eu gostei muito do jogo de vocês, eu acho que a gente pode fazer parcerias muito legais, né, de fazer produtos baseado no jogo de vocês, enfim, de ter uma espécie de parceria mesmo entre as empresas, né? E essa empresa falou assim, ó, se não, quanto que falta? Ele falou, a pessoa que veio falar comigo é o proprietário, ele falou assim, quanto que falta para bater a meta? Na época, tava faltando perto de 10 mil, isso era no domingo de manhã, né? Aí essa pessoa falou assim, se faltar, fala comigo, que eu vou ver o que eu posso fazer. Não sei se consigo 10 mil, mas alguma coisa a gente pode conseguir. Então, é uma empresa que tá disposta e gostou do jogo suficiente para se propor a botar dinheiro no nosso projeto. Então, isso é algo extremamente positivo. E aí, a gente bateu as metas, a gente superou as metas, a gente passou dos 300%, chegamos nos 329%. Mas eu ainda vou falar com essa empresa para ver se eles estão a fim de jogar um troquinho, porque qual que é meu plano? Meu plano é entregar tudo que a gente conseguiu produzir em fevereiro, para que no começo de março, nos primeiros dias de março, vamos dizer assim, na primeira quinzena de março, a gente abra o Late Pledge, já com o preço corrigido. Mas qual que é a questão? Qual que é a minha ideia de Late Pledge? E aqui eu já vou jogar para vocês a ideia, para ver se vocês compram a ideia comigo. O Late Pledge, ele é a possibilidade de quem não pôde participar da primeira vez ter acesso ao produto. Só que é importante que no Late Pledge, quem teve acesso ao produto também tenha algo que faça valer a pena. E mais importante de tudo isso, é importante que quem participou primeiro não se sinta obrigado a participar agora, porque o que está vindo pela segunda vez é melhor. E a pessoa se obrigue a comprar coisas que ela já tem. Então esse é um cuidado que a gente está tomando. Porque qual que é a parada? A caixa que vai ir para vocês vai ser parecida com essa aqui, um pouquinho mais grossa. É uma caixa cartucho, uma caixinha de papelão, né, que depois que você bota o shield, provavelmente você não usa ela mais. Então você vai guardar ela na sua coleção, algumas pessoas vão jogar fora. A ideia do Late Pledge é liberar os baralhos nesse padrão, mas oferecer uma versão mais de luxo. Então, qual que é a minha ideia? A gente ainda não sabe tamanho, ainda não sabe formato, mas eu quero fazer uma caixa que... Pô, eu tô sem nenhum... Deixa eu pegar essa aqui. Uma caixa que seja num material desses, ó, duro, né, de papelão, assim, de cartonado. E dentro dessa caixa vai vir os 3 baralhos com uma outra deck box mais bonita, mais duradoura, que caiba o baralho com shield, com tranquilidade, com espaço para você carregar os seus dados ou carregar os seus tijolinhos que a gente também quer produzir. E você vai poder comprar, então, essa caixa especial com essas deck box ali dentro e os 3 baralhos ali dentro. Qual que é a parada? Quem comprou primeiro, a nossa ideia é vender a caixa separado, sem os baralhos dentro. Para que quem comprou no primeiro financiamento, se quiser ter esse adorno colecionável, também possa ter acesso, né, e conseguir esse produto dessa maneira. Então, olha só o que eu estou trazendo para vocês. O baralho na caixa, vamos dizer assim, standard, né, o produto inicial. Uma versão numa caixa de colecionador, só a caixa de colecionador, são 3 produtos separados aqui, tá? Então a gente está pensando nesse caminho aí. Para além disso, o que seria legal se a gente tivesse alguma novidade, algo de novo para adicionar? Eu vou conversar com essa empresa que se propôs a fazer esse investimento na gente, para ver se eles liberam uma grana. E aí, com essa grana liberada, a gente vai fazer a primeira expansão, mini expansão do Fábula TCG. 10 a 12 cartas, trazendo, né, ilustrando
os momentos de Santa Cova que aparecem no primeiro livro, mas que não apareceram na coleção, porque na coleção a gente teve o baralho de Cambará, que mostra principalmente os caçadores sinistros, né, e adjacências. Araucária, aí já um trabalho bem mais de trazer a cultura de Araucária, e os filhos de Geiger, que são esses primeiros vilões, os primeiros que estão sempre em combate com os caçadores sinistros de Cambará. Dentro disso, a gente tem quase metade do livro falando de Santa Cova, por causa da Maiara, que é uma personagem que está em Cabará, mas que ela tem uma importância muito grande e a gente mostrou como que ela sai de Santa Cova, que ela começa lá e ela tem que sair. Então a gente tem aí pelo menos metade do livro com acontecimentos dessa parte da história. E isso não coube, né? Não teve como encaixar isso nos baralhos, porque a gente está falando de outro lugar, né, de outros espaços, outros personagens, não daria para colocar no meio, enfim, não teve como, junto com o primeiro lançamento, a gente colocar isso. Então, se essa empresa topar e quiser botar esse dinheiro para a gente faz essa mini expansão e aí vende ela em pacotinho de papel, não tenho nada perto aqui para exemplificar, mas vende como se fosse um booster, sabe, como se fosse um booster. Aí vende o pacotinho lacrado com as cartas ali dentro, vai ter personagem lendário, vai ter mais manobras e tal, em cartas principalmente monocoloridas, para você poder encaixar nos seus baralhos, e a gente está querendo fazer uma primeira base azul antes de lançar Litorais Ameaçados, para que quem já quiser começar a brincar com a cor azul, tenha como fazer isso já, utilizando principalmente aquela parte do livro que fala dos geradores eólicos lá. Então, é um caminho que a gente está querendo, vai ser muito legal, assim, a gente está muito empolgado com essa possibilidade, eu espero que essa empresa tope, né, porque, querendo ou não, é uma grana, né, como vocês sabem, a gente tem tentado pagar o melhor que a gente pode para os artistas, então, para eu fazer 10 cartas, eu preciso de 10 artes, né, então isso já tem um custo intrínseco aí. E se a gente conseguir fazer essa expansão, vai ter motivo para quem participou do financiamento anterior também participar, tá? Então, ó, só sucesso, só alegrias por enquanto. Estou empolgado só com a possibilidade. Porque se caso essa empresa não puder comparecer com essa grana, eu acho que é uma ideia sólida o suficiente para eu apresentar para outras empresas que queiram se tornar parceiros nossos, né? E a gente começar a brincar. E aí, a partir de março, a gente faz um late pledge, né? Vende ali, bota uma meta menor também, né? É uma possibilidade de quem não conseguiu agora ter acesso ao produto. E vejam, pessoal, o nosso objetivo não é assim, ó, comprem agora porque depois vocês não vão mais poder. Não é isso. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que a pessoa possa ter acesso, porque enquanto for possível, a gente não vai trabalhar com escassez de produto, tá? Então, já fica também mais um compromisso nosso. Quando a gente for lá, mais passando o meio do ano, anunciar Litorais Ameaçados com os 3 baralhos novos que vocês financiaram, Carnaúba, Samaúma e Jacarandá, junto com esses 3 baralhos, a gente também vai vender os baralhos de Desbravando Miasma. Porque eu sei que às vezes não dá, final de ano tem muita conta, eu sei que teve gente que não conseguiu. Então, enquanto a gente puder ir trabalhando, a gente vai manter. O que talvez a gente tenha que fazer é vender pacote. Talvez eu não consiga colocar os baralhos separados ali, porque é até uma questão de gestão mesmo, assim, do produto. E a gente ainda está nesse processo, a gente ainda não conseguiu chegar numa etapa de poder produzir e depois vender. A gente primeiro precisa fazer o financiamento para depois mandar produzir e entregar. A gente ainda está trabalhando dessa maneira. Com o crescimento da marca, com o crescimento do jogo, né? A gente pode fazer o processo inverso. Pagar a gráfica, mandar para casa e a gente começa a vender o produto, né? É um caminho diferente. Então, talvez o que aconteça é isso. Em vez de ter cada baralho separado, a gente faz um pacote, ó, pacote Desbravando o Miasma, os 3 primeiros decks, e aí junto com isso a pessoa pega, né, os baralhos que quiser dos Litorais Ameaçados. Então, talvez seja isso. Lá na frente, quando a gente for lançar a coleção de Santa Cova, né, vai ter o pacote Desbravando o Miasma, pacote Litorais Ameaçados e a coleção de Santa Cova.
Então, não é que a gente vai deixar de oferecer o produto, tá? Longe disso. A nossa ideia é que vocês tenham o nosso jogo. Então, talvez só a maneira, né? A maneira de como pensar isso, né? Que seja bom, principalmente para vocês. Para ser bem sincero, principalmente para vocês. Porque, mas também tem que ser bom para a gente, porque se a gente não automatizar alguns passos e se a gente não tornar alguns passos dessa cadeia mais práticos de ser produzido, isso sempre corre o risco de afetar a qualidade do que a gente está entregando, que a gente também quer entregar um produto de qualidade, tá? Então, essa é a questão, tá? Então, quando eu falei lá atrás do custo, um pouco isso, tá? A gente quer entregar um produto de qualidade para vocês. Então, se eu tiver que perder uma parte do que seria esse lucro, porque assim, ó, dependendo como foi, se não fosse essa mudança de custo que a gente teve, eu mesmo poderia bancar essa expansão sem precisar de ajuda de outras pessoas. Apesar de que é uma coisa legal criar esse senso de comunidade com outras empresas. Mas, vamos dizer assim, se nenhuma empresa topasse, anteriormente eu conseguiria bancar essa expansão só com o que sobrou da venda do nosso primeiro lançamento físico. Mas, como a gente vai ter essa mudança, talvez não sobre tanto e eu não consiga bancar sozinho. Então, por isso também essa questão da parceria. E por que a expansão de Santa Cova primeiro do que a expansão da RPG, que já estava no financiamento coletivo? Porque a expansão de Santa Cova, ela fala de São Paulo. E tanto essa empresa que veio falar com a gente quanto algumas outras, elas são, a maior parte delas, de São Paulo. A gente sabe que o polo industrial dessa vertente nossa, que é entretenimento, está em São Paulo. Então, é uma questão de pragmatismo mesmo. É mais fácil conseguir parcerias em São Paulo para algumas dessas coisas. E aí, vendendo o Late Pledge, vendendo essa expansão, a gente consegue, inclusive, na hora de lançar Litorais Ameaçados, lançar a expansão do nosso primeiro RPG e talvez do nosso segundo RPG, porque bateu a terceira meta, a gente vai ter mais uma mesa de RPG canônica, agora enfrentando os Aquilais Setentrionales que estão vindo para a Nação dos IPs atrás das riquezas naturais que existem na nação. Então, a gente vai ter esse trabalho aí e eventualmente a gente tem mais 2 mini expansões dessas 2 campanhas de RPG para lançar para vocês. Então, esses são os planos iniciais aqui, assim, para esse ano, tá? No meio desse ano para o final, a gente quer lançar Litorais Ameaçados e pretendemos com isso erguer dinheiro suficiente para fazer o lançamento de Túneis de Santa Cova no início de 2027. E a gente gostaria muito de lançar. A gente não sabe se já vai conseguir chegar num ponto de booster, provavelmente não, mas a gente gostaria muito de, se a gente for manter esse modelo de pré-com, pelo menos por enquanto, lança todos os pré-cons ao mesmo tempo. E já está adiantado, tá, pessoal? A gente já está com os nomes de todas as facções, a gente já está com história preparada, a gente já está com mecânicas começando a ser testadas, então, assim, confia em nós que o futuro é brilhante, tá? O futuro é brilhante. Acho que esse é o primeiro, para começar a conversa aí, meia hora de papo, acho que tá bom. Outro recado antes de responder as perguntas, e eu acho que é o último. Eu tava lançando os vídeos de lore no meu canal pessoal de Magic, né, que eu falo da história do Magic, que é o formato for fun. Então eu tava lançando lá com colaboração para cá, para o Fábula TCG. Tanto que esses vídeos, se você não for na playlist, ao invés de estar na aba vídeos, vai estar na aba collabs. Só que eu vi que, porque era o meu objetivo, lá eu tenho quase 20 mil inscritos, então eu achei que isso poderia ajudar mais pessoas a ver a história. Só que eu vi que foi caindo os acessos, né? E também veio a época de final de ano e tal. Então o que a gente fez? A gente lançou 5 capítulos lá, beleza? Agora os outros capítulos vai ser o contrário, eu vou lançar aqui com collab para lá. Na playlist vão estar todos na ordem, só que os 5 primeiros no canal, os 5 primeiros no outro, mas está no mesmo ecossistema, né? E a partir das próximas histórias vai ser tudo direto aqui. Eu posso fazer com collab para lá, mas focando tudo nesse canal aqui, que é o nosso público específico, né? É o que a gente quer alcançar. E já deixo avisado, tá? A história de Litorais Ameaçados já começou a ser escrita, mas antes disso a gente vai querer lançar 4 capítulos extras contando a história de um personagem muito legal de Araucária,
que a gente sentiu que faltou falar um pouco mais de Araucária nesse nosso primeiro livro, digamos assim. E aí a gente vai fazer então a história desse personagem se conectando também com outros personagens da história geral de Desbravando Miasma. Beleza, galera? Bora responder essas perguntas então, ver umas perguntas bem legais. Algumas até um pouco eu já adiantei aqui, mas a nossa ideia é que a gente consiga responder outras dúvidas e trazer outras informações que vocês pediram. Vamos lá. Bom, algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui. A gente fez uma caixinha, né, de perguntas e respostas lá pro Instagram, que tem sido a nossa principal rede social. Então segue a gente lá se você ainda não segue. Henrique089 perguntou, além da pesquisa, qual foi a parte mais difícil da criação sobre a lore do Fábula? Cara, eu não sei se tem algo mais difícil do que a pesquisa, porque a parte da pesquisa, que ela envolve saber mais, principalmente essa primeira coleção, que é a Nação dos IPs, saber mais sobre lugares do Brasil que eu nunca fui, que eu não conheço, ou que a gente só ouve falar. Querendo ou não, a gente conhece muito pouco o Brasil para além da nossa região, assim, a menos que você seja alguém que viaja bastante. Então, canais como o Mundo Sem Fim, né, que viaja por lugares do Brasil, e outros são muito importantes na hora de ajudar a construir isso, além de leitura de textos acadêmicos, de assistir documentário. Então acho que realmente para além da pesquisa não teve tanta dificuldade. Eu não sei se você quis perguntar algo específico nessa pergunta, né? Mas de cabeça não me vem nada além disso, né? Escrever e botar isso no papel tem a sua dificuldade também, ainda que eu escreva há bastante tempo. É sempre um desafio você colocar aquilo e você dar tamanho, dar caldo, né? Porque principalmente eu que estou pensando nessa ideia, nessa história há muito tempo, às vezes rola uma ansiedade de querer chegar logo no que seria uma espécie de final, ou final de uma primeira parte, né? Então, às vezes, focar no presente, tipo assim, não, eu não posso falar já do que eu tô pensando para daqui a 4 anos de jogo, eu tenho que falar do agora, né? Porque eu tenho que entregar esses 10 capítulos aqui e tal. Então, essa coisa do focar no agora também teve algum nível de desafio, não vou dizer que foi um martírio, porque eu amei escrever, foi muito gostoso, e eu tô pensando até em talvez publicar isso como um livro, até uma forma mais de conseguir uma renda, né, pro nosso projeto. Mas eu acho que era mais nesse sentido, Henrique. Eu espero que eu tenha dado uma resposta satisfatória. Alex M. Barros perguntou quais tipos de eventos culturais brasileiros vocês pensam em adaptar para o Fábula. A gente tem uma ideia, já fica um spoiler, tá? Quando a gente chegar na terceira coleção, que como que vai ser a história... Eu não posso dar tanto spoiler, mas assim, a gente vai falar bastante da Nação dos IPs agora, depois a gente vai falar especificamente de Santa Cova, a terceira coleção vai falar das duas coisas. Vai ter uma interação entre a Nação e Santa Cova. E a gente quer que tenha um final relativamente feliz, talvez, para a terceira coleção, né? Para fechar esse arco aí, não sei se dá para chamar assim, mas vai ter celebrações. A gente está querendo fazer cartas do tipo celebração, que a gente ainda precisa acertar como que vai ser a mecânica dela, mas a ideia é que seja, eu não sei se a gente vai chamar de celebração ou de evento, mas a ideia é que seja uma carta que ela vai entrar, vai ficar um tempo em campo e depois ela vai para o descarte. Então essas talvez sejam cartas de que a gente chame, né, de evento ou celebração, que gerem ali um efeito geralmente positivo, né, para que só que daí para todo mundo, né? Então é uma ideia que a gente pensa em trazer. E aí a gente pensa em trazer várias das festas populares do Brasil. Então festa junina, carnaval. Eu esqueci o nome, mas é quando o pessoal faz nos CTGs, os encontros em CTG, daí de cada região, né? Aí que a gente pensa em trazer Parintins também. A gente está pensando em trazer até algumas manifestações menores, como a Congada. Dá para fazer uma adaptação do Círio de Nazaré, ainda que não tenha tanto essa pegada religiosa aqui no nosso jogo. Acho que alguma forma disso vai dar para adaptar. Então a nossa ideia é trazer, né, esses eventos culturais como se fossem festas, celebrações de fato nessa nova sociedade que é a Nação dos IPs. E aí talvez até procurar algumas festas menores, assim, eu fiquei... Essa semana minha mãe me mostrou que tem um festival
Ó, é a festa do Jerico que acontece no município de Panelas, em Pernambuco, que é uma festa que o pessoal enfeita burrinhos, né? E a maior parte dos equinos não evoluiu, então a gente pode manter isso daí. E além de enfeitar, tem corrida e tal, é bem legal e é bem bacana de acompanhar. Além disso, tem outras festas que também são importantes, como, por exemplo, o Carnaval de Olinda, tem a parte lá da corrida de bonecos, né, que é muito legal. Aqui no sul a gente tem a festa do boi de mamão, na região de Florianópolis, né. Então a gente vai pesquisar outras expressões populares, mas a ideia é que elas estejam presentes, pelo menos dessa maneira. E aí, de outras maneiras, vocês vão ter que aguardar começar a sair as cartinhas, que vai ter bastante cultura brasileira nas cartas também. Pergunta de Bru Ambis: quais artistas e elementos culturais veremos nos próximos cards? Isso aí também é a mesma resposta. Isso aí eu vou deixar para vocês verem nos próximos capítulos, tá? Mas já posso indicar aqui. Para o Nordeste, a gente quer trabalhar bastante a figura das carrancas, vão estar muito presentes ali. Vai sim ter, por exemplo, referências a cangaço, mas a gente quer fugir do lugar comum, então não vai ser só isso. Vai estar presente, mas não vai ser só isso, né? A gente quer trazer outras coisas do Nordeste. Né? Então vai ter capoeira, vai ter a parte dos rios no norte, muito importante, né? Pra gente que não tem essa vivência de tipo assim, pô, lá a galera tem casa às vezes no rio, né? Casas flutuantes, se locomovem muito mais de barco do que às vezes de ônibus ou avião. A ideia do ribeirinho, né, de morar à beira do rio, é uma ideia que para nós pode até ser um pouco estranha mesmo. A gente quer trazer algumas dessas coisas para dentro do jogo. Mas mais detalhes do que isso, vocês vão ter que segurar a emoção. Tig3116 perguntou: ansioso para poder jogar, só esperando o baralho chegar. Muito obrigado pela sua mensagem, né? E também estamos muito ansiosos para que dê tudo certo na produção e o mais cedo possível vocês estejam recebendo os produtos de vocês. E ó, já fica avisado, mandamos via Catarse um questionário usando a ferramenta do Catarse para você responder com dados de endereço. Ainda não tem a ver com o envio, tá, pessoal? Só para a gente fazer uma primeira triagem. Como está colocado no financiamento, né, o custo do frete é do comprador, então a gente vai depois entrar numa terceira etapa de entrar em contato com todo mundo, assim que a gente tiver o peso tal, para poder pensar qual que é o custo do frete, para que vocês possam fazer o pagamento do frete e a gente fazer o envio. Então a ideia é que em lugares onde tem bastante gente que comprou, a gente faça pacotões e envie, né, para lojas parceiras para vocês poderem retirar e ser mais barato para todo mundo, tá? A gente já tem, por exemplo, em Joinville eu vou entregar pessoalmente. Eu mesmo vou na casa das pessoas e vou entregar. Mas em Curitiba, Florianópolis, a gente tem parcerias. Porto Alegre estou vendo. São Paulo tem de certeza. Fortaleza falta confirmar, mas eu acredito que tem também. BH talvez role, também uma loja. Então a gente está vendo alguns lugares aí para ser ponto de retirada, tá? Então essa parte do frete, talvez eu venha num outro vídeo nas redes sociais. A gente vai falar bastante com vocês para acertar bem, mas ainda vai alguns dias até a gente chegar nesse ponto. Ramon RM mandou duas coisas. Primeiro, parabéns, vida longa ao Fábula. Fazia tempo que eu não ficava animado assim com o jogo. Muito obrigado, Ramon. E mandou: teremos as guerras de unificação e a catástrofe nuclear na lore do Fábula? A parte da catástrofe nuclear eu acho mais difícil, não é impossível, mas acho mais difícil porque como o nosso jogo ele se passa no mundo real, talvez algumas coisas do que a gente está pensando para a história é melhor ficar só na história. E aí talvez colocar isso em carta tal, né? Vai mexer com países reais, né? Com lugares reais e foge um pouco da fantasia. E aí talvez não seja o ideal. As guerras de unificação eu pretendo, né, no futuro, em algum momento, voltar, porque a gente vai fechar com 3 coleções a Nação dos IPs e vai para outros lugares. Eventualmente eu quero voltar para a Nação dos IPs para mostrar a época das guerras de unificação, que é esse momento em que a gente tinha vários lugares que formavam esse território, mas eles eram divididos por disputas internas e tinham diferenças. E chega um ponto em que as pessoas que moram nesses lugares perceberam que elas seriam mais fortes juntas. E aí vai ter todo um processo de guerras de unificação, que é contra outras pessoas que não queriam essa união porque se beneficiavam da divisão. Então a gente vai ter toda uma coleção mostrando
como que foi o trabalho das guerras de unificação, tá? Então, é o nosso objetivo também para o futuro trazer uma coleção só sobre isso. Fabrício Gartes perguntou, qual o seu personagem favorito do Fábula e qual foi a maior dificuldade na criação do jogo? Meu personagem favorito é o Kaluanã, tipo assim, indescritivelmente é ele. Foi o personagem que deu origem a todos os outros, foi o primeiro que eu pensei, o primeiro que eu imaginei. Então ele é um protagonista por ser essa figura, né, que apareceu primeiro. Isso para mim, é ponto pacífico, tá? De que ele é o meu personagem favorito. Maior dificuldade ainda é a mesma, dinheiro. Assim, sendo bem direto e reto. Se a gente conseguir vender legal as coleções, se a gente conseguir um caminho para ter acesso a financiamento público, seja a Lei Rouanet, seja a Lei Aldir Blanc, outras editais de fomento, né, a artes ou a jogos, a gente vai estar resolvendo o maior problema, que é o grande problema de todo mundo que quer viver de arte ou viver de criatividade no Brasil, que é fomento, dinheiro. Né? Outros países têm linhas muito mais diretas de financiamento de artes no geral, e jogos entram nesse sentido, mas também cinema, outras formas de cultura, e também nesses lugares não existe um preconceito contra o uso dessas políticas públicas, né? É algo que é incentivado, é algo que as pessoas realmente vão atrás. Aqui, por causa de uma campanha que foi feita principalmente contra a Lei Rouanet, e também pelo mau uso dela, porque a gente teve vários artistas que não precisavam dessa lei tendo acesso à verba e fazendo mau uso delas, né? Se criou uma imagem muito errada de fomento público às artes. Isso é uma pena, mas a gente vai atrás. A gente já está com uma equipe jurídica que está trabalhando em cima disso, que a gente vai... E quando eu falo equipe jurídica, é assim, parece algo muito sério, mas não. São apoiadores, né? Pessoas que estão gostando de fazer parte da nossa comunidade, e essas pessoas são advogados, né? E estão ajudando a gente a entender os editais, a se preparar juridicamente para poder participar deles, tá? E eu não vou ter vergonha nenhuma assim, de botar lá a abinha do patrocinado pelo governo federal, edital, não sei o que, de fomento à cultura, tá tudo certo. Se isso fizer o nosso jogo ir pra frente, tamo junto. E por fim, a última pergunta de um xará aqui, ó, Rafael F. mandou. Quais são os planos para as próximas coleções? Um pouco a gente já falou, o nosso caminho aqui é Nação dos IPs, Túneis de Santa Cova e a finalização desse arco, mostrando um pouco dos dois. Depois, a gente vai passear por alguns lugares aqui do planeta. Então, quem curte Japão, quem curte China, a gente já está pensando aí, ó, em Nação das Cerejeiras. Eu preciso descobrir qual que é a árvore símbolo da China. Eu vi no Google uma vez que era o ginkgo, que é aquele ginkgo biloba, que as mães da gente aí usavam aquelas cápsulas de ginkgo biloba que fazia bem para a saúde e tal. Então eu não sei se Nação do Ginkgo vai ficar legal, mas talvez seja esse o nome. E aí também a gente vai trabalhar outros lugares. Eu ainda tenho que fechar essa parte. Mas a ideia é que seja pelo menos umas 3 coleções com outro grupo de personagens passando por alguns lugares. Então sai da Nação das Cerejeiras e dá uma voltinha aí. Talvez chegando na Nação dos Carvalhos, tá? A gente também quer criar a Nação dos Baobás, então fazer uma representação de África também, vai ser muito legal. E tem outros lugares que a gente pode, né, abordar, né, tipo a Nação das Oliveiras, seria a Palestina, enfim, dá para trabalhar outras culturas, né. Acho que a cultura, eu gosto muito da cultura Maori, né, lá da Austrália e mediações, então acho que é muito legal. Então tem várias possibilidades. Para além disso, a gente já tem 2 caminhos aqui, que eu já vou deixar o spoiler, de 2 planetas, né, 2 lugares fora da Terra, onde a humanidade foi parar. Um deles vai ser um planeta que vai ter vidas baseadas em insetos. Então, a evolução tomou um outro caminho lá, e ao invés de serem mamíferos as formas de vida mais predominantes, né, nesse lugar, vão ser insetos. Então a gente está pensando em fazer personagens baseados em abelhas, baseados em gafanhotos, baseados em louva-a-Deus, em borboletas, em besouros, talvez em aranhas, que eu sei que não são insetos, mas encaixa tematicamente, né? Artrópodes, vamos dizer assim. E os humanos caem ali no meio e acabam se enfiando numa treta política danada. Então esse é um caminho.
Outro é uma homenagem que eu quero fazer, uma espécie de homenagem, né? A nossa versão de Cavaleiros do Zodíaco. Então a ideia é que tenha um planeta onde a humanidade vai ter se desenvolvido ali, né, com o passar dos anos, e vai ter um grupo de guerreiros especiais que vão ter armaduras especiais sofisticadas que precisam proteger algo, e a história vai girar em torno de um outro grupo de personagens que precisa desse algo, e para isso vai passar por esses personagens, né? Então, inclusive, a minha ideia, quando a gente chegar nessa coleção, até dá para pensar numa espécie de board game, né, que sejam os jogadores contra o tabuleiro, e aí cada um desses personagens lendários vai estar presente, eles talvez ganhem buffs nesse board game, e aí você tem que ir derrotando eles para juntar essas coisas que vocês estão atrás, e aí a vitória se alcança depois de conseguir derrotar todos esses personagens especiais, né? Então, bastante voltado assim para homenagem, para referência, mas eu quero fazer, acho que vai ser muito legal. Essa, inclusive, é uma coleção que podia vir bem lá na frente, que tem uma artista do Magic que eu sei que ela cobra caro pra caramba, e eu sei que ela é muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, ela e o marido, então ter ela na coleção seria bem legal. Lógico que a gente sempre vai dar prioridade para artistas brasileiros, mas isso não exclui a possibilidade de ter alguns artistas estrangeiros, né, que estejam dentro do que a gente espera para o nosso jogo. E eu acho que pode ser bem bacana. E quando a gente chegar nesse momento, talvez até a comunidade possa escolher qual das duas vem primeiro, porque são dois que eu tenho muito claro assim que eu quero fazer. Tem um terceiro que eu quero fazer que vai ser muito legal também. Já vou deixar colocado. A minha ideia é que tenham grupos de mulheres, tipo assim, criou-se um ritual, né? Criou-se uma cerimônia, uma parada bem cerimonial, ritualística quase, né? De mulheres com vestidos gigantescos, assim, vestido da era vitoriana, kimonos bufantes e tal, que andam bem devagarzinho, assim, chegam num lugar e elas fazem todo um ritual com perfume, com incenso e tal. Tem um monte de serviçais assim ajudando essas pessoas, essas mulheres especiais a se aprontar para essa cerimônia. E aí quando elas estão prontas com aqueles vestidos, né, totalmente exagerados, elas controlam mega metralhadoras, assim, umas armas do tamanho de ônibus, e elas vão fazer a linha de defesa da humanidade nesse outro planeta. Então a ideia é que, de alguma maneira, isso foi algo que aconteceu no passado, e aí se tornou algo que se desprende do seu sentido original, você cria um ritual, uma cerimônia em volta disso. Porque a ideia que eu tive foi assim, mulheres com vestidos bufantes e mega metralhadores. Na minha cabeça isso é muito divertido, espero que a hora que, se a gente for realmente botar isso no papel, espero que seja tão divertido para vocês quanto é na minha cabeça com meus tic-tac aqui, para mim parece que vai ser bem legal. Então, assim, são alguns caminhos para dentro do planeta e para fora do planeta, né? Então, já tem colocado que um dos conflitos que a gente vai ter é a volta de alguns humanos para a nossa Terra aqui, e o conflito desses humanos voltando com os Xerath, essas novas sociedades que existem agora no planeta e que ficaram. E aí a gente vai trazer o conflito, né, ético, moral, que existe inclusive em alguns conflitos que acontecem hoje no mundo, né? Quem tem direito à terra? Quem ficou vivendo ali por décadas e gerações, ou quem saiu e agora está voltando um milênio depois, né? Então, esse é um dilema que vai acabar aparecendo eventualmente, e então a gente tem esses caminhos aí para explorar. Só de eu falar aqui, vocês já sabem que isso dá uns 5, 6 anos de histórias e coleções de jogos, então eu espero que vai dar tudo certo, e que a gente vai criar um ecossistema de jogo aqui que vai conseguir bancar todas essas minhas ideias malucas, e que eu vou poder criar junto com as pessoas que estão comigo, né? A gente vai poder, talvez, eventualmente, viver para criar, e vocês que estão aí do outro lado vão poder, mais do que consumir esse jogo, construir ele também, porque às vezes a gente fala assim, tá, eu quero sim o dinheiro de vocês, eu preciso do dinheiro de vocês,
mas eu preciso desse dinheiro para que a gente possa continuar se divertindo criando e vocês possam continuar se divertindo jogando. Então, é um sentimento de comunidade mesmo. Envolve uma troca. É um interesse, mas é um interesse com uma intenção muito boa colocada, né? Que é a gente poder criar, vocês poder se divertir e no fim a gente construir isso juntos, criar um novo caminho, um novo legado, né, para a história dos jogos no Brasil. Esse é o meu sonho, né, construir esse movimento do brazofuturismo, né, de explorar e pensar a nossa cultura, né, de uma maneira diferente e nova, e assim a gente conseguir construir uma parada bem legal, uma parada que vai nos divertir por muitos anos aí. Porque são anos, né, que a gente tem visto que vai ter bastante desafios pela frente, então ter um escape, né, ter uma fuga que seja bacana, que é para isso que eu acho que os jogos servem, mas que valorize, né, a nossa cultura, que valorize o que a gente tem para oferecer, eu acho que é um caminho muito legal. Então, vamos torcer para dar tudo certo. E daí daqui, sei lá, a gente tá fechando nosso primeiro ano de existência, né? Então, quem sabe quando a gente vai fechando lá 10 anos de existência, a gente pode até assistir esses vídeos juntos e ver o que a gente conseguiu alcançar, o que não, talvez. Espero que tudo, mas talvez algumas coisas não. E acho que era isso. Falamos bastante. Ficou bem grande, né, o nosso vídeo aqui. Mas eu acho que é um vídeo que eu queria fazer já para atualizar bastante quem tá do outro lado e trazer algumas perspectivas de futuro também. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixe seu comentário, seu like, segue a gente no Instagram, visita o nosso site, fabulatcg.com.br. Não esqueçam de visitar o site, que tem alguns artigos legais, a loja está sendo postada lá também, então as novidades vão saindo por ali. Valeu, galera. Abração.